Fala galera, beleza? Então, esse vídeo é sobre a APA agora da segunda etapa, mas como o conteúdo ele também vem lá desde a PP, a parte inicial dele já tem um vídeo, então portanto o nosso vídeo vai falar basicamente sobre urbanização. A parte que fala sobre a modernização da agricultura, né, ou geografia agrária, a gente já tem um vídeo lá, já está disponível no canal, vocês já até assistiram para a PP, então portanto vamos falar sobre urbanização basicamente. Vamos lá. Principal de urbanização. A gente já bateu bastante nesses assuntos, né? A urbanização a gente tem que entender que é um processo que não aconteceu sozinho, ele é contemporâneo à modernização da agricultura e à industrialização, e na verdade são esses dois movimentos que são as causas da urbanização acontecer. A urbanização é o crescimento da população urbana em detrimento ou no ritmo maior que a população rural, e isso acontece no Brasil ali na metade do século XX, principalmente, né, a partir da década de 30 até a década de 70, é que a gente observa essa inversão. Tem gráficos que mostram isso no seu livro, eu botei alguns números no seu caderno, enfim, vocês já fizeram algumas questões nesse sentido, mostrando que a população inverte ali na década de 60 mais ou menos, e isso aconteceu por quê? Porque o campo se modernizou, a mecanização, né, a concentração fundiária, isso acabou expulsando a população do campo e ela foi no sentido da cidade, porque a cidade estava se industrializando, precisando de mão de obra. Lembra dessa relação nova que a indústria funda? Eu falei sobre isso, sobre isso nas aulas, enfim. A partir desse momento, a partir da urbanização, né, do processo, é importante você sempre lembrar que em países desenvolvidos a urbanização teve um ritmo e nos subdesenvolvidos como o nosso, né, os países pobres, a gente teve um outro ritmo de urbanização. E as consequências foram diferentes. Lá nos ricos a gente teve cidades mais organizadas, menos caóticas, com menos problemas, mais bem estruturadas. E aqui no Brasil, o Rio de Janeiro, por exemplo, mostra isso muito bem. Nós temos uma cidade caótica, cheia de problemas, cheia de questões infraestruturais, né? Quando você se afasta do centro é um problema. E aí chama aí a atenção da questão do centro e periferia. A periferia, ou subúrbio, nos países ricos ela funciona de uma maneira, ela não é uma perda, ela é um ganho de qualidade de vida, enquanto nos países pobres como o Brasil, na cidade como o Rio de Janeiro, quando você vai para a periferia você perde o acesso àquilo que a cidade tem a oferecer, porque os serviços básicos só são oferecidos junto ao centro nas áreas nobres. Nas áreas periféricas esses serviços básicos desaparecem e a população fica abandonada. E aí vem alguns casos específicos, né? Tem lá aquela historinha que eu botei no seu caderno, né? No quadro que você anotou, que parece até nome de conto, né? O caso da cidade do Rio de Janeiro, as favelas da Zona Sul e o transporte ruim. Né? A favela foi uma invenção brasileira e aqui no Rio ela aconteceu como? Ela nasceu dentro das áreas nobres porque o cidadão não queria se afastar do serviço, porque principalmente o que traria ele, né, da periferia para cá, minimizando essa distância, seria o transporte. E como o transporte é muito ruim, esse cara resolveu solucionar, entre aspas, esse problema criando a favela aqui. Então, o crescimento da favela está diretamente relacionado à questão do transporte ruim. A gente bateu bastante nessa tecla. Então, essa questão do pobre e do rico, das áreas da cidade, nobres ou não, tem a ver com outro assunto, que é a segregação socioespacial, que é o uso que os grupos vão fazer de cada área da cidade, ou seja, a pessoa vai usar a cidade ou como ela vai usar determinadas áreas vai ser diretamente relacionado, diretamente proporcional ao nível social que essa pessoa tem, ao grupo social que ela pertence ou ao poder aquisitivo que ela tem. Ou seja, tem gente que só vem à Zona Sul para trabalhar, ela não vem para cá para comprar, consumir, enfim, fazer o uso pleno desse espaço. Né? Tem determinadas áreas da cidade que acabam não permitindo o acesso. Quando eu falo não permitindo, não é que haja um portão lá fora, mas socialmente essas pessoas acabam não se sentindo à vontade para estar em áreas nobres porque elas não se sentem pertencentes ali. E aí isso cria um uso diferenciado do solo da cidade por cada um dos grupos. Enfim, aí a partir disso a gente falou sobre metrópoles, né, que são as grandes cidades importantes, falamos sobre hierarquia urbana. Não vou te cobrar quais são as principais cidades ou quais são todos os níveis de hierarquia. Sempre lembra que o Brasil possui duas metrópoles globais, que são Rio e São Paulo, de resto a gente tem algumas nacionais, outras só regionais, mas isso não vai ser cobrado dessa maneira. Mas é importante entender o conceito de rede urbana, que é essa rede
de relações entre as cidades e que cada cidade tem a sua importância dentro da rede, né? Voltando a falar sobre a hierarquia. Que nessa rede urbana, esse crescimento das áreas da cidade, unindo cidades vizinhas, né? Formando a região metropolitana, né? Essa área composta aí por uma metrópole, a cidade principal e suas vizinhas, né? Suas cidades diretamente relacionadas, formam as regiões metropolitanas que a gente conhece. Né? As principais são Rio e São Paulo, e essas regiões metropolitanas estão crescendo tanto que pode ser que elas se unam. Né? Essa união, tanto das cidades formando a região metropolitana ou das regiões metropolitanas formando uma megalópole, né? Esse processo de união, da gente observar a mancha no mapa e parecer que 10, 20 cidades acabam formando uma grande mancha, como é o caso da região metropolitana de São Paulo, eu mostrei isso no Google Maps, ou a região metropolitana do Rio, também mostrei lá no Google. Esse processo de união, né, de junção das manchas urbanas, das malhas urbanas, a gente dá o nome de conurbação, lembra disso? Né? E a megalópole, como eu falei anteriormente, é o processo que está em andamento aqui no Brasil. A gente já teve em outros lugares isso concretado, né, concretizado. Eu dei alguns exemplos, mostrei também no mapa, mas aqui no Brasil, entre a região metropolitana do Rio e a região metropolitana de São Paulo, a gente está vendo aí, eu mostrei isso no mapa também, né, um desenho, uma conurbação acontecendo e possivelmente daqui a alguns anos, algumas décadas, a gente possa dizer que há uma megalópole brasileira, né, formada aí pelas duas regiões metropolitanas principais aí do país. Lembra da questão daquela atividade que eu fiz com os valores dos imóveis na sala? Tem um exemplo disso no livro também, dá uma olhada lá, que fala sobre especulação imobiliária, é interessante falar sobre isso, uma questão mais prática, né? Só lembrando que quando você lembra assim, área nobre, eu já falei sobre área nobre aqui no vídeo, área nobre, ela é nobre por alguns motivos, não é nobre porque mora um rei aqui, ela é nobre porque aqui são oferecidos serviços, são oferecidas coisas, né, num nível superior a de outras áreas, por isso que aqui é nobre. Então, por exemplo, Copacabana é uma área nobre que fica na zona sul do Rio de Janeiro, porque tem um transporte de melhor qualidade, a rede de ensino é melhor, tem mais salas de cinema por perto, tem lazer, como é o caso da praia, tem lojas de bom nível, tem um comércio muito variado sendo oferecido o tempo todo e com grande variedade de coisas e qualidade também, a segurança é melhor, a coleta de lixo é melhor, o asfaltamento é melhor, tudo é melhor. Então por isso aqui é uma área nobre. E quando você vai para a periferia, você vai vendo tudo isso caindo ou deixando de existir. Beleza? Galera, eu acho que é isso, acredito que dê para dar uma força para vocês. Fiquem atentos, como sempre eu digo, quem presta atenção na aula tem uma vantagem muito grande, não precisa estudar tanto, é só relembrar. Façam uma boa prova, bastante atenção, respondam o que está sendo perguntado e vamos embalar aí para a última etapa porque está acabando. Valeu, abraço!